paz do nosso Senhor Jesus, boa noite. Nós estamos aqui, eu e meu esposo, que nós sentimos no coração, meu esposo, pastor Luiz, ele também vai estar colocando uma ministração daqui a pouco. Nós sentimos no coração de estar ministrando uma palavra que Deus vem falando conosco enquanto nós meditávamos na palavra. Está um barulho aqui que nós estamos com 2 ventiladores ligados, porque está muito calor. Então esse barulho no fundo é o ventilador. E a palavra que Deus colocou no meu coração, no momento em que eu estava meditando na palavra, lendo a palavra, e me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente vai estar lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus toda nos chama a atenção, mas vai ter sempre aquela palavra que o Espírito Santo vai querer te falar algo, e ela vai te chamar mais atenção, e você vai ler mais vezes, e ela vai te falar mais profundamente ao coração. Estou brigando aqui com os papéis por causa do vento, do ventilador. Mas essa palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 a 17. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 a 17. E lá vai dizer assim: a arca é tomada. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló. E ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem, apressadamente veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Onofe e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E eu vou até ler, vou ler um pouquinho mais para frente, o 18, fala assim: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E aqui no 19 ainda fala: e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois desse à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Essa história, eu li um pedaço dela, porque a gente for ler mais, vai mostrar quando que o povo de Israel resolveu descer, guerrear contra os filisteus. E eles resolveram, nessa última vez que eles foram, antes de acontecer esses fatos que foram lidos, eles resolveram ir guerrear para tentar ganhar dos filisteus, levar a arca da aliança à frente. E esses 2 filhos de Eli, que foi citado aqui, deixa eu pôr o alto para mim ler aqui o nome deles, Ofni e Finéias, eles que tiveram também essa ideia de levar a arca para guerrear. Eles levaram a arca para guerrear contra os filisteus, e na mente deles, se eles levassem a arca, eles iam ganhar essa guerra. Só que um detalhe, por que eu estou lendo essa passagem bíblica aos irmãos? Um detalhe é que eles fizeram tudo isso sem consultar a Deus. Nem Eli, nem os filhos de Eli. Os filhos de Eli, esses 2 filhos, eles eram corruptos. Eles eram sacerdotes corruptos, eles enganavam o povo. Eles não eram pessoas que seguiam a palavra de Deus de forma correta. Já tinha mais esse detalhe. E o detalhe principal, eles não consultaram a Deus. Vamos levar a arca, porque se nós levarmos a arca, nós vamos vencer. E levaram a arca. E você vai observando durante a leitura que começou a dar tudo errado. E foram consequências gravíssimas. Primeiro, muitos dos israelitas morreram nessa guerra. Os 2 filhos de Eli morreram nessa guerra.
a arca foi roubada, a arca foi levada pelos filisteus. E quando um que conseguiu escapar foi avisar ao povo e foi até ali para avisar o que tinha acontecido, quando ele ficou sabendo que a arca tinha sido roubada, que seus 2 filhos tinham morrido, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Aí a nora dele, que estava grávida, sabendo da notícia que a arca tinha sido roubada e que o seu marido tinha morrido e seu sogro tinha morrido, ela começou a dar luz antes da hora e o filho dela nasceu, sobreviveu, mas ela morreu durante o parto. Observe quantas coisas desastrosas aconteceram por um simples ato de desobediência, por um simples ato de não ter consultado a Deus. Se eles tivessem colocado o joelho no chão e perguntado para Deus se era realmente para levar a arca, se era realmente para subir naquele momento contra os filisteus, se Deus estaria com eles, se era da vontade de Deus, eles teriam evitado toda essa tragédia que aconteceu. E aí eu pergunto, você tem consultado a Deus para fazer as coisas na sua vida? Você tem consultado a Deus para enfrentar as guerras da sua vida? Ou você tem agido por a sua vontade própria, por a sua vontade da sua carne, pelos seus próprios pensamentos? Porque muitas vezes, por que você acha, ou nós achamos, que às vezes só dá coisa errada na nossa vida, só acontece coisa errada. Claro que nós vamos ter lutas, como eu falei, nós como cristãos, nós temos lutas aqui na terra, nós vamos passar sem passar por lutas, por sofrimentos, mas às vezes aquela luta parece que não tem fim nunca, uma atrás da outra, não acontece nada de bom. Mas será que você está consultando Deus para você enfrentar essas lutas? Você está agindo, você está indo pelo caminho que você escolheu, o caminho que Deus mandou você? Você está fazendo aquilo que você quer ou está fazendo aquilo que Deus mandou fazer? Você está perguntando e ouvindo o que Ele está te mandando fazer? E isso não é só na nossa vida não, isso também é dentro da igreja. Nós vemos as igrejas hoje, as pessoas fazendo e levando certas coisas dentro da igreja e não estão consultando a Deus. Ou se estão consultando a Deus, quando Deus diz não faça isso, não é para ir por esse caminho, mas muitos líderes de igreja, porque querem a igreja cheia, porque para eles sinônimo de presença de Deus é a igreja cheia, é o povo cheio de gente que não tem nem onde sentar, é o povo rodando, subindo em cima da cadeira, isso é sinônimo da presença de Deus. Então eles fazem coisas, festividades, ou inventam alguma coisa dentro da igreja, fora da palavra, porque aquilo vai atrair as pessoas dentro da igreja. Mas eles não consultaram a Deus. E isso, a longo prazo, tem consequências graves. E a consequência mais grave disso tudo é almas que são perdidas. Porque se você não está pregando a verdade, você está fazendo algo que não está na palavra, você não está salvando almas. Porque você está iludindo as pessoas com algo que não vem da palavra de Deus e que não vai levar até Deus. Ao contrário, vai afastá-las de Deus. Você está levando o mundo dentro da igreja, muitas vezes disfarçado, para que a igreja seja lotada. Você consultou a Deus, mas você não seguiu aquilo que Deus mandou. Igual Eli e seus filhos fizeram, não consultaram a Deus. E a consequência de ter perdido a arca também levou a consequência lá para os, que a gente continua lendo, para os filisteus. Porque houve pragas na cidade dos filisteus. Onde a arca ia, acontecia morte, doença e praga. Então eles ficavam passando. A arca passou por 5 cidades dos filisteus. Até que eles resolveram devolver a arca, porque a arca estava trazendo morte, pragas sobre eles. Então houve uma consequência, uma confusão, tudo por uma coisa simples. Bastava consultar a Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Tudo que você for fazer, pergunta a Deus e ouça. Porque muitas vezes Deus fala, você quer ir para a direita, Deus fala, não, você não vai para a direita, você vai para a esquerda. Mas a gente quer ir para a direita porque a gente acha que para a direita é o caminho mais rápido, ao nosso ver. Mas Deus, a gente se esquece que Deus sabe todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele vê o seu futuro, Ele sabe o que é melhor para você. Então se Ele mandou você ir para a esquerda, vá para a esquerda, mesmo que você não entenda. Se você quer falar e Deus mandou você se calar, se cale. Ou se você quer ficar calado, mas Deus mandou você falar, fale. Porque quando é Deus que manda, Ele se responsabiliza. Se é Deus que manda, mesmo que você não esteja entendendo nada, vai dar certo. Porque é Ele que vai estar pelejando por você. Se o povo de Deus eles tivessem consultado a Deus e eles tivessem seguido o que Deus mandasse ele fazer no tempo certo, na hora certa que Deus mandasse, porque ia chegar um momento que Deus ia mandar, não se levante e vá contra os filisteus, mas no tempo de Deus,
e eles tivessem obedecido, quem ia guerrear por eles não era o povo de Israel, era o próprio Deus. Se a gente for pesquisar, os filisteus, eles não tinham, o povo de Israel não tinha condições nenhuma de vencer os filisteus, porque eles não tinham nem armas. Os filisteus, eles eram muito poderosos em armas, eles estavam na era do ferro. Aquela era do ferro era a era que eles mesmos, eles tinham os ferreiros que construíam as suas armas, as suas espadas, eles mesmos construíam as suas armaduras, e eles proibiram de ter ferreiros em Israel. Então Israel não tinha quem forjasse as armas e a espada. Eles iam lutar contra esse povo sem ter armas. Na lógica humana, eles não tinham nenhuma chance. Mas se Deus não fosse com eles, eles não tinham como vencer os filisteus. Não tinham. E eles foram sem consultar a Deus. O que aconteceu? Eles perderam. Então, essa história vem nos ensinar o quanto que as igrejas e o quanto que nós temos que buscar a Deus, consultar a Deus em tudo que nós formos fazer. Coloque Deus como prioridade em sua vida. Tudo, não importa se é uma coisinha pequena ao seu ver ou é uma coisa grande, mas pergunte a Deus, é isso que eu devo fazer? Que caminho que eu devo ir? E espere a resposta. Não seja ansioso também, Deus está demorando para responder. Espere a resposta, porque no silêncio de Deus Ele continua trabalhando. E deixe Deus te conduzir. Ouça o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo te conduzir. Por isso que em toda pregação, tanto eu como meu esposo, ele também fala para nós lermos a palavra. Leia, alimente-se da palavra, na palavra todos os dias, porque é através dela que Deus vai te dar orientação em tudo na sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para deixar essa noite. Não faça nada sem consultar a Deus antes. É muito importante nós deixarmos realmente, nos sermos guiados pelo Espírito Santo e pela voz de Deus.